Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Como passaram de quinta-feira para hoje, sexta-feira? Thursday Night Football interessante, para alguns mais, para outros menos, mas quem foi dormir no final do primeiro tempo lá, né, perdeu o segundo tempo, que foi bem interessante, e jogo com neve, vamos lá dizer, sim, tem um quesinho de interesse um pouco a mais. Tem gente que detesta porque fica um jogo muito mais defensivo do que de ataque, e é o que de fato aconteceu. Mas foi um jogo muito mais movimentado no segundo tempo em relação ao primeiro. Mas antes de falar sobre o Thursday Night Football, antes de falar sobre Steelers e Browns, antes de falar sobre a vitória dos Browns, que vai ferrar já meus palpites logo de cara, vamos falar um pouco aí a respeito do... Deixa seu like, se inscreva no canal, ative também o sininho das notificações, comente, compartilhe, porque assim os algoritmos do YouTube entendem que você está gostando, que o canal está sendo importante, começa a passar para mais gente, assim o canal cresce junto com o futebol americano no Brasil, e aí nós vamos ficar muito felizes e vamos colaborar com a mídia alternativa do futebol americano aqui no Brasil. Já fizeram tudo isso? Então estão prontos para mais um vídeo de resenha de jogo de futebol americano? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem galera, como eu falei, foi um jogo bem truncado, principalmente no primeiro tempo. Um jogo em que a ida à Red Zone deixava suas dúvidas, apesar de um único touchdown marcado pelo Cleveland Browns e que foi corrido isso no primeiro tempo. Tá certo, os outros dois touchdowns do Cleveland Browns também foram corridos, mas, porém, todavia, o jogo estava bem truncado, mesmo quando ainda não tinha tanta neve. Curiosamente, no segundo tempo, a partir do momento que a neve começa a se fazer mais presente na vida dos dois times, nós começamos a ter um jogo até mais disputado. Tivemos aí, acho que, se não me engano, 3 turnovers, foi uma interceptação e pelo menos, não, foram uns 4 ou 5 turnovers, uma interceptação lançada pelo Jameis Winston e dois fumbles do lado do Steelers e um fumble do lado do Browns. Então foram aí 4 turnovers ao todo. Se teve mais algum aí que eu não estou vendo aqui nas minhas anotações, vocês podem dizer aqui nos comentários. Mas foi isso que resultou a neve, tá certo. O Winston não precisa de neve para lançar interceptação ou para provocar algum outro tipo de turnover. Porém, todavia, entretanto, ele foi até bem razoável nos seus números. O Winston teve 18 de 27, 18 passes completados de 27 tentados, 219 jardas, um único sec e para 0 jardas, que ele foi sacado já na linha de scrimmage, e lançou uma interceptação, mas não lançou nenhum touchdown. Já o Russell Wilson teve números até ok também para ele. 21 de 28 passes, 270 jardas, um touchdown lançado, mas ele sofreu 4 sacks e perdeu 22 jardas nesses sacks totais aí. O outro touchdown anotado pelos Steelers veio com o Jaylen Warren, que anotou além do touchdown 45 jardas em 11 carregadas. No lado dos Browns, nós tivemos aí 3 touchdowns correndo com a bola, 2 com o Nick Chubb e 1 com o Jameis Winston. E vamos lá, foi um touchdown bem interessante. Se você gostou daquele touchdown marcado pelo Allen, pelo Josh Allen lá, que ele correu na quarta descida, coisa e tal, não foi tão longo quanto, mas foi tão emocionante quanto o touchdown do Allen. Então o Winston aí teve um touchdown bacana pra caramba, ainda deu problema no capacete, que na queda ele bateu a cabeça, não sei, por causa do frio também deve ter ajudado, e aí ficou pendurado, acho que saiu aqui por uma das aberturas do capacete, saiu a parte auditiva do capacete dele. Lógico, depois devem ter consertado ou trocado, coisa e tal, mas foi interessante, e já foi no final do jogo, sobraram em apenas 50 segundos para o Russell Wilson, que não conseguiu colocar o time nem em posição para field goal, e nem daria só um field goal, ele teria que fazer um touchdown. Então, aí ficou a ver navios o time do Steelers, e mais uma vez com muita dificuldade na red zone, só que dessa vez, por conta do vento e do frio, não ia ter como o Boswell fazer o que fez no último jogo lá do domingo da semana 11. Então, se na semana 11 o grande herói do Pittsburgh Steelers foi o seu kicker, dessa vez ele errou um field goal de 2 tentados e não colocaram mais chances nenhuma para qualquer um dos kickers ficar batendo field goals. Cada um anotou um field goal e pelo menos aí um extra point. No caso do Browns foram 2 extra points e uma tentativa de 2 pontos. Por quê? Tava menos 7 graus a sensação térmica, vento forte,
neve. Então isso dificulta ainda mais a vida do kicker. Se para você lançar e receber a bola já é ruim, imagina para você chutar a bola, vai estar parecendo uma pedra de gelo. Então, eles preferem evitar e tentar as quartas descidas. Curiosidade, o Browns terminou o jogo sem nenhuma terceira descida convertida. 0 de terceiras descidas, mas praticamente perfeito em quartas descidas. Curiosidade, não foram nada bem nas terceiras, mas em quartas completaram todas as descidas. Falha da defesa do time de Pittsburgh. E curiosidade, a defesa de Pittsburgh, que vinha sendo aí tão superior em relação às demais, dessa vez conseguiu sim ser inferior. TJ Watt mesmo quase não apareceu, só para ter uma ideia, um dos caras mais importantes para a defesa, ele teve apenas 4 tackles totais, isso aí, um solo, e apenas um tackle for loss, nenhum QB hit, nenhum sack. Quem foi responsável pelo sack em cima do Winston foi o Nick Herbig. Já do outro lado, nós tivemos uma participação muito diferente da defesa. Vamos lá, 64 tackles totais dos Steelers contra 80 tackles totais dos Browns e 4 sacks dos Browns, como já falei, né, 22 jardas perdidas pelo Wilson aí, 11 tackles for loss e aí 9 QB hits. Para você ter uma ideia, dos 4 sacks, um foi do Jordan Hicks, os outros 3 foram do Garrett Wilson, que voltou a aparecer com grandes números aí numa única partida. E vamos lá, vamos convir. Jogos de conferência são muito mais emocionantes, que podem trazer toda e qualquer possibilidade de zebra possível em relação aos times, porque assim como clássicos no futebol brasileiro, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Inter e Grêmio, não importa quem tá pior no campeonato, vai dar sempre uma boa partida, porque eles vão fazer de tudo para vencer o rival, porque podem estar mal das pernas, mas não querem perder pro rival. E dentro da AFC Norte não é diferente. E a rivalidade entre Steelers e Browns mostra que os Steelers, se eles são, vamos dizer assim, donos dos Ravens, os Browns aqui fazem dos Steelers fregueses também. Curiosidade, assim como em São Paulo acontece, né? Corinthians não perde para o São Paulo dificulta a vida do Palmeiras, e aí nós temos esses 3. O quarto, que seria o Santos, às vezes ele dificulta um pouco a vida dos outros 3, que seria o caso aqui o Cincinnati Bengals, que tem uma rivalidade maior aí com o Cleveland Browns por causa do seu fundador, o Paul Brown. Mas, querendo ou não, esses 3 times citados, Ravens, Steelers e Browns, cada um tem um domínio ou é dominado por alguém específico dentre esses 3. Os Ravens pelos Steelers e os Steelers pelos Browns. Curiosidade interessante. O jogo corrido não foi assim algo tão grandioso, foi muito melhor do lado dos Steelers, que foram 120 jardas, do que do lado dos Browns, que foram 85 jardas. A diferença é que o corredor mais prolífico dos 2 times teve sua diferença assim de 14 jardas de diferença para o outro. Por exemplo, o Nick Chubb teve 59 jardas, só que em 20 corridas, média de 3 jardas por tentativa. Enquanto o Jaylen Warren teve aí 45 jardas para 11 corridas, média de 4,1 jardas por tentativa. Não foi algo assim esplendoroso. Sim, estava frio, nevando, o que complica a vida. E fora o vento, né? Então tinha tudo isso contra os 2 times. Melhor aquele que conseguiu maiores resultados dentro da Red Zone, e esse foi o time dos Browns, que sim, jogou mal nas 2 últimas semanas, mas nessa semana 12 jogou bem e agora está aí 8-3, 8-3 não, está aí 3-8, 8-3 está o Steelers estava 8-2, agora está 8-3, né, 8 vitórias e 3 derrotas, enquanto os Browns continuam na última colocação com apenas 3 vitórias e 8 derrotas, só que vamos lá, se complica um pouco no draft, e isso pode fazer falta lá, porque vitórias a mais distante das primeiras posições. E se eles estiverem com a ideia de draftar um quarterback, quanto mais longe das primeiras posições, mais difícil draftar um considerado bom quarterback. Não quer dizer que é impossível draftar um quarterback melhor ou tão bom quanto em posições mais altas. Porém, todavia, para que arriscar, né? O Cincinnati Bengals continua ali em terceiro com 4-7, o Baltimore Ravens 7-4, agora viu a distância diminuir em relação ao seu adversário. Se por um acaso os Ravens vencerem nessa semana,
O que vai acontecer? Eles podem aí empatar não, vai ficar 8-4, porque o Steelers acho que ainda não, o Steelers não, o Ravens ainda não parou. Sim, pode ficar ali empatado, não sei como que ficaria a condição de desempate aqui, porque eles estão 4-2, o Steelers está 4-2 está 1-1 dentro da divisão, e o Ravens 2-2. Eu acho que aí no caso o Ravens ficaria em primeiro, acho, tá? Só acho. Ainda fico meio boiando nessas classificações, são muitos critérios dos empates e nem sempre na ordem que aparece aqui na tabela, mas é interessante. E você, torcedor de futebol americano, torcedor do Browns, torcedor dos Steelers, o que achou do jogo de ontem, quinta-feira, Thursday Night Football? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Foi bom, foi ruim? A neve estragou? A neve deu um quê a mais no jogo? Aqueles torcedores doidos, sem camisa, na neve, tomando cerveja gelada? O que você acha disso tudo? Gostaria de estar lá no estádio fazendo a mesma coisa? Eu quero saber a sua opinião. Gostou do jogo? O placar te surpreendeu? A mim me surpreendeu porque eu esperava o Steelers vencendo essa partida. Mas é divisional, então isso também não é algo surpreendente a ponto de eu ficar, nossa, devia ter apostado mesmo nos Browns. Não era algo que me espantasse tanto, não me espanta, só me ferra um pouquinho nos palpites ali no Drop 6 e também lá no NFL de quinta série. Bem, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu like, se inscreva, ative aí o sininho das notificações, também comente, compartilhe, porque isso ajuda demais o canal. Assim a gente vai indo embora, até o próximo vídeo, vamos embora para mais touchdown, valeu!